Olá, turma do oitavo ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula, uma gravação para explicação do capítulo 8, Brasil, Emancipação Política. Antes de prosseguir e dar início à explicação, é importante que você tenha em mãos o seu LDI e um lápis ou uma caneta para você acompanhar melhor a explicação. E sempre que necessário, faça a anotação no seu próprio LDI com um lápis ou uma caneta. Assim facilita a compreensão do assunto estudado. Desejo e espero que esteja bem com você e com a sua família, a questão da saúde e todas as questões que envolvem isso, né? Principalmente num período difícil que nós estamos vivendo, com muitas famílias sendo acometida e sofrendo com essas doenças, né? Então vamos dar início à nossa explicação. Capítulo 8. Agora está colocando como tema o Brasil, para refrescar ou trazer à memória ou rememorar o seu conhecimento em história. Nesse volume 2 do LDI, nós estamos estudando em linhas gerais o momento que os países aqui da América alcançaram a independência. No capítulo 5 nós falamos das ideias iluministas na América, como que veio aquelas ideias de liberdade, aquelas ideias do contrato social, de igualdade, aquelas ideias que nós vimos do iluminismo. No capítulo 6 nós conversamos como que os Estados Unidos da América se tornou independente. A primeira nação, né? O primeiro país a se tornar independente da América. No capítulo 7, o anterior a esse, nós vimos a América Latina, a América Espanhola, né? Como que a Argentina, o Paraguai, Colômbia, México e outros países alcançaram a independência. E hoje, nessa gravação, no capítulo 8, é a hora de nós estarmos estudando como que o Brasil se tornou independente. O que levou à independência do Brasil? Em primeiro momento, você percebe que a América foi um território dominado, colônia dos países europeus. Os Estados Unidos pela Inglaterra e algumas regiões como o Haiti pela França, mas a maioria da América aqui, principalmente a latina, foi a Espanha e aqui o Brasil. Então, quem dominava, quem era a metrópole, os países que mandavam, que controlavam esses territórios, eram os europeus. E agora esses países se tornam independentes. Os Estados Unidos vai ser a primeira nação a alcançar a independência. Era dominado pela Inglaterra e ele alcançou a independência da Inglaterra. Se tornou independente. Alcançou a emancipação política. A América Latina também, né? A Argentina se tornou Uruguai, Chile, Bolívia, toda essa região alcançou a independência, México também, da Espanha. Agora a Espanha não domina sobre eles. E agora o Brasil era dominado, era colônia de qual país? Portugal. Então isso é o primeiro, a sondagem, né? O primeiro o primeiro conhecimento que nós temos que está agora sabendo, né?
Brasil, emancipação política. Professor, o que é isso? Essas palavras bonitas, igual estava no capítulo 7. Emancipação é alcançar a liberdade, alcançar a independência. É o momento que o Brasil alcança a independência política. Em linhas gerais, ele se torna independente. Então, é o momento que o Brasil não fica mais dependente de Portugal. Ele se torna um país independente. Tem uma imagem aqui e antes de prosseguir eu quero que você entenda só uma coisa. Tudo na história é interligado, uma coisa depende da outra. Os Estados Unidos foi a primeira nação independente. Os Estados Unidos, o que motivou isso? Foram as ideias iluministas que aconteceram na Inglaterra, na França. Os Estados Unidos se tornou independente, as outras nações da América souberam disso e participaram disso também. E após o sucesso dos Estados Unidos se tornar independente, outros países como México, Colômbia, Venezuela, Chile, Equador, Argentina, Paraguai alcançaram também. A maioria dos países se tornaram independentes, só faltava o Brasil, justamente. Então o Brasil vai ser fruto de outros resultados. O Brasil não vai conseguir independência como o primeiro acontecimento da América, não. Os Estados Unidos e outros países alcançaram e faltava o Brasil, e o Brasil vai seguir o trilho, vai seguir o que os outros países alcançaram. Na página 39, eu vou ler aqui para a gente entender um pouquinho. Na América, as mudanças que ocorreram durante o século XIX alteraram as relações estabelecidas durante a colonização. Que frase bonita, e nós vamos estar entendendo nas próximas páginas. O Brasil também passou por transformações, seguindo caminhos diferentes daqueles trilhados pelos demais países do continente. O país buscou e alcançou sua emancipação política em relação à metrópole portuguesa. É isso que a gente vai estar percebendo agora. Quais caminhos diferentes foram trilhados pelos outros países que o Brasil trilhou diferentemente? Na página 40, está falando um pouquinho sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Por que a família, o que isso influenciou? Porque o rei de Portugal, que mandava no Brasil, veio para o Brasil. Se aqui era uma colônia, lá era a metrópole, lá que era o centro. Por quê? Justamente devido ao bloqueio continental imposto por Napoleão. Professor, não lembro da Revolução Francesa, não lembro de Napoleão, não sei o que é o bloqueio continental. Em resumo, Napoleão vai ser o general escolhido e vai colocar a paz na França, né, após a Revolução. E após isso ele vai ficar tão importante que a história da França vai ficar conhecido como período, a Era Napoleônica. De 1812 até 1815, vai ser o período que Napoleão vai se tornar o cônsul, vai se tornar de fato o grande personagem. E nesse período ele vai dominar quase toda a Europa, vai invadir vários territórios e vai encontrar o inimigo, chamado Inglaterra. E para derrotar esse inimigo, muito rico no comércio, ele vai decretar o bloqueio continental através do Decreto de Berlim. Ele vai dizer que nenhum país pode comercializar com a Inglaterra. Com isso, ele queria enfraquecer a Inglaterra e futuramente conquistar a Inglaterra também. Porém, Portugal era amigo da Inglaterra. E o que aconteceu? A família real vem para o Brasil, sabendo que Napoleão
sabia que Portugal era amigo da Inglaterra, opa, o que vai acontecer com o rei para não sofrer a invasão? Ele vai acabar fugindo de Napoleão, para não ser capturado nem dominado por Napoleão. Vamos ler, interessante sobre isso. Ó. Quando o exército napoleônico chegou a Portugal, a família real e a sua corte já haviam embarcado para a colônia portuguesa na América. Com a invasão, tropas inglesas auxiliaram na defesa do território português, combatendo as tropas napoleônicas em terra e mar. A postura que Portugal assumiu foi única. Apesar do sucesso da manobra política, a viagem não foi agradável para seus tripulantes. O comboio era formado por 24 embarcações desconfortáveis e sem manutenção, que chegavam a uma velocidade máxima de 15 km por hora. O trajeto durou 3 meses, transportando cerca de 15 mil pessoas e seus pertences. Além da falta de alimentação fresca, outro problema a bordo foi a falta de condições de higiene, o que fez com que muitos portugueses chegassem ao Brasil doentes ou com piolhos. Seguindo na 41, transferir a monarquia e a administração régia para o Brasil significava para a coroa portuguesa manter-se no comando de suas possessões. Pessoal, bem em linhas gerais, Portugal, sendo amigo da Inglaterra, ia sofrer a invasão de Napoleão. E o rei, sabendo disso, ele foge. E Portugal é invadido por Napoleão, mas o rei não está mais lá. E isso foi uma vitória muito grande para Portugal e para a Inglaterra, porque o rei não foi capturado e nem dominado por Napoleão. E o que aconteceu isso? É claro que a travessia é difícil, era num barco, não tinha conforto, doenças, demorou muito tempo, muitas pessoas, mas em janeiro de 1808, o rei chega aqui. Até tem um livro muito famoso do Laurentino Gomes, quem gosta de ler alguma coisa relacionada à história, porém é interessante, quem gosta de literatura, o título é 1808, o ano que o rei chega aqui. E quando o rei chega aqui, ele vai decretar, ele vai a abertura dos portos às nações amigas, o que beneficiou a Inglaterra, e depois a navegação e o comércio. O primeiro, o Tratado de Aliança e Amizade, visava impedir o tráfico negreiro, porque a Inglaterra já não permitia mais, Como tinha indústria, precisava de trabalhadores, não mais escravos. E navegação e comércio, que garantia benefício fiscal aos produtos ingleses. Em linhas gerais, como o Brasil era colônia, e sendo colônia, ele não poderia comercializar com nenhum país se não fosse metrópole. Então o Brasil só poderia comercializar com Portugal. Era fato. Mas agora ele vai decretar, o rei aqui, que ele pode comercializar com a Inglaterra. Quem tem mais produto é a Inglaterra. Quem está beneficiada, a ser beneficiada com isso é a Inglaterra. E ele vai estar fazendo isso porque ele tem uma longa amizade, uma aproximação com a Inglaterra, não com a França. Página 42. Mudanças políticas e econômicas na colônia. Aqui é bem interessante destacar como o rei de Portugal está na colônia, ele vai querer modificar, vai querer melhorar
visão, vai querer melhorar a imagem, vai querer melhorar a estrutura, a arquitetura da colônia, porque ele está na colônia. Então a colônia agora tem que ter a outra imagem, tem que ter uma importância. E ele vai estar construindo a Academia Real Militar, vai estar construindo o Real Teatro, vai estar construindo a Biblioteca Real, o Museu Real, várias construções, várias repartições, vai ser agora feito pelo rei, porque o rei está aqui no Brasil. Então o Brasil tem que ter várias, vai ter lugares importantes. Isso vai melhorar a imagem do Brasil, até jornal vai começar a circular. Mas o que é interessante destacar que quando a corte chegou à colônia, a maioria da população brasileira vivia na zona rural e se dedicava à agricultura e à criação de animais. Indígenas, escravizados e trabalhadores livres conviviam nas cidades e no campo. A vinda da família real portuguesa teve grande impacto na vida dos brasileiros, em todos os aspectos. A presença da corte foi sentida, seja pelas reformas no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil desde 1763, seja pela centralização na cobrança de impostos. O deslocamento da corte lá de Portugal para o Brasil trouxe, com aquelas milhares de pessoas, hábitos que praticamente não existiam no Brasil. Apesar disso tudo, a sociedade brasileira vai permanecer sendo escravista, com escravos e segregada. A divisão vai continuar ainda. Não vai melhorar para todos, vai melhorar para eles, que são parte, fruto da elite. E já que se destaca sobre o Museu Nacional que foi construído, há pouco tempo houve aquele incêndio, né? Não vou entrar em detalhes porque eu quero fazer uma gravação rápida sobre esse assunto. Na página 44 vai trazer como tema o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Abre o seu LDI, acompanhe aqui, a gente vai estar fazendo os devidos comentários. A presença da corte modificou a política e a economia dentro do Brasil. Até 1808, a distância entre a colônia e a metrópole fazia com que a organização dos impostos e das riquezas brasileiras fosse administrada por pessoas escolhidas pelos reis. No entanto, a colônia tinha organização própria e os governantes precisavam criar diversas relações para legitimar seu poder. O príncipe regente não tinha esse problema e suas ordens eram acatadas. Para a política internacional, o Brasil ganhou projeção por sediar a monarquia e ela aumentou ainda mais quando foi oficializada, elevando para Reino Unido de Brasil e Algarves. Essa mudança política alterou a condição submissa que os colonos tinham em relação a Portugal e foi um dos fatores que desencadearam o processo de emancipação em relação à coroa portuguesa. Olha que interessante. Agora o Brasil não vai ser colônia de Portugal, ele vai ser reino de Portugal. Em linhas rápidas, o que vai acontecer aqui? O Brasil vai ser realmente o centro, o reino de Portugal. Enquanto Portugal está no domínio de Napoleão, a Europa quase que inteira, o rei, 6 de dezembro de 1815, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Politicamente, o Brasil deixava sua condição colonial. É o primeiro momento que o Brasil vai ganhar essa projeção política, vai se tornar um reino, não somente colônia agora. Agora ele vai passar de colônia e vai ser o reino.
praticamente vai ser de colônia, se transfere, passa a ser metrópole. E isso é de extrema importância para o futuro acontecimento de emancipação política. Na parte de baixo inferior da página 44, está falando da Revolução Pernambucana, um acontecimento de extrema importância nesse período. Na capitania de Pernambuco, tanto senhores de engenho quanto comerciantes se sentiam desamparados pelo governo central. Para favorecer os portugueses no comércio interno, o governo destinava os impostos recolhidos nessa capitania para a manutenção da vida luxuosa da corte e melhorias na cidade do Rio de Janeiro. Mas não atentava para as variações do preço do açúcar no mercado internacional. Por isso, uma revolução de cunho republicano chegou a acontecer em 1817. Os pernambucanos revoltosos conseguiram tomar o poder da capitania e formar um governo provisório, que pretendia deixar de pagar altos impostos cobrados e conceder, por exemplo, liberdade de imprensa. Dom João, o rei, ordenou que os caminhos marítimos para a capitania pernambucana fossem isolados e tropas atacassem por terra. Cercados, os revoltosos fugiram, foram presos ou mortos. Na página 45 vai destacar, um dos grandes protagonistas, Frei Caneca, também conhecido como Revolução dos Padres, pela participação deles. É interessante que essa movimentação de pessoas, essa revolução vai acontecer, vai atingir o objetivo, porém não vai durar muitos dias, porque o rei vai mandar, tanto por terra como por mar, atacar e prender os revoltosos. Mas é importante destacar que mostrou a insatisfação com a política que o rei estava fazendo, principalmente a política fiscal, a cobrança de impostos de Pernambuco, e agora trazendo todos os benefícios, concretizando somente, dando prioridade para o Rio de Janeiro e esquecendo Pernambuco, que sempre foi, junto com a Bahia, um grande destaque na política econômica, na produção de açúcar. Como Pernambuco estava esquecido, desamparado e pela falta de investimento e de auxílio na parte econômica, Pernambuco vai fazer essa revolução e vai mostrar que realmente o Brasil não estava, regiões do Brasil não estavam satisfeitas com o que o rei estava fazendo. Seguindo na página 45, Revolução Liberal do Porto. Aconteceu aonde? Em Portugal. E essa revolução vai fazer que o rei retorne para lá. Por quê? Porque eles estão querendo agora, com essa revolução, após o período da Era Napoleônica, a Europa praticamente retorna, os limites territoriais, através do princípio da Santa Aliança, volta praticamente à estrutura anterior. Como Napoleão não está no poder, não tem mais ameaça, então a Europa começa a se organizar novamente como estava antes da Revolução Francesa. E Portugal faz uma revolução composta pelo clero e a nobreza que havia permanecido no reino. E eles vão até fazer como uma constituição, e isso vai resultar que o rei vai ter que retornar para Portugal. E o rei retorna para Portugal, conforme você vê na página 46, em 1821. E ele vai deixar aqui o seu filho, Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I.
vai colocar como príncipe regente, e o rei vai chegar a Portugal e vai tentar acalmar os ânimos lá, para estar mantendo o seu território também, já que o Brasil foi colocado na posição de reino. E esse vai ser o fator principal que vai fazer o Brasil buscar a independência. O rei retorna para Portugal, devido à revolução que está acontecendo lá. O seu filho fica como príncipe regente, e a partir disso vai surgir o processo de independência, como está na página 46, na página inferior da página 46, processo de independência do Brasil. O que é interessante destacar, de extrema importância, o filho fica aqui, Dom João deixa o filho como príncipe e regente, responsável pelo Brasil. E quando o filho fica aqui no Brasil, vai ter vários problemas, vários partidos políticos, várias pessoas buscando agora a independência do Brasil com Portugal. E isso vai resultar na independência. Isso vai resultar na independência que a gente vai perceber aqui, ó. O que estava acontecendo lá na Revolução do Porto, a Revolução Liberal, vai influenciar nos acontecimentos aqui do Brasil, e vai dizer na página 47, ó, em agosto daquele ano, chegaram ao Rio de Janeiro determinações das Cortes de Portugal, que ordenavam às tropas portuguesas que deixassem de seguir as ordens do príncipe regente e obedecessem apenas às ordens dadas pelo parlamento. E isso vai fazer com que Dom Pedro proclame em 7 de setembro, em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, dá o grito de independência ou morte. Vai formalizar a independência e vai se tornar o imperador do Brasil. Justamente o que aconteceu em Portugal vai refletir no Brasil, e o Brasil vai conquistar a sua emancipação política, vai se tornar independente, como outros países da América. O que é necessário nós se atentar, entender desse processo todo, Brasil, emancipação política, é que o Brasil foi o único país a conquistar a independência, a liberdade, a emancipação política sem conflitos, e manteve o regime monárquico. Continuou sendo mandado por rei, agora só mudou o nome, mas continua a mesma família. Os Estados Unidos conquistou a independência com guerras. A América Latina também, os crioulos, eles acabaram se rebelando contra os franceses. Vão fazer, né? Até teve no livro de vocês, dos Libertadores da América, né? Mas o Brasil vai ser o país que vai buscar a independência e vai conseguir de uma maneira pacífica. E vai continuar sendo governado da mesma maneira que estava antes. O rei mandava, continua mandando, não mais o rei, mas o filho. Por isso que o Brasil se torna algo ímpar, singular, nesse processo de independência política na América. Não alterou a estrutura política, econômica e social do Brasil. Não houve uma luta, não houve uma guerra para conquistar a independência. O fato é que houve um desentendimento, uma influência dos acontecimentos em Portugal, e isso refletiu no Brasil, e o príncipe regente acaba fazendo o grito, né, de independência ou morte, e ele proclamou, né, a independência do Brasil dessa forma. A videoaula
se encerra. Um grande abraço. Surgiu dúvida, precisa de um maior esclarecimento, mande a sua pergunta e o mais rápido possível eu estarei